Você sabia que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Talvez você esteja estranhando que você já saiba disso e pense, claro, mas deixa eu te falar algo. Eu, conversando com algumas pessoas, eu percebi que nem todo mundo sabe disso. E eu quero deixar esse vídeo para você que ainda não sabe. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. O que isso significa? A Bíblia vai relatar no Antigo Testamento toda a vinda de Jesus. Ela vai trazer muitas profecias acerca da sua vinda. Ou seja, ele não era apenas um homem. A Bíblia vai dizer profeticamente que ele era filho de Deus, que Deus o enviou para sofrer em nosso lugar. Enfim, tem muitas profecias que descrevem ele como um Deus, o Filho de Deus que viria à Terra. Então, ele já era esperado pela nação de Israel. E quando Jesus vem, então, ele precisa encarnar. E ele encarna com um corpo natural para poder participar desse nosso mundo físico. E quando Jesus vem, alguns não o reconhecem, não se lembram. Eu não sei o que acontece, mas eles não se lembram das profecias do Antigo Testamento. Então, por isso, muitos judeus ainda esperam esse Messias tão falado nas Escrituras no Antigo Testamento. E a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Jesus, embora sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da forma de Deus que ele tinha e se tornou homem como nós, para viver as coisas que nós vivemos, experimentar na carne aquilo que nós passamos, sentir os sentimentos que nós sentimos, ter as experiências que nós temos, claro, baseados naquela época, né, nos costumes, a cultura daquela época, enfim. Mas ele teve as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, ele teve que enfrentar as mesmas tentações. Então, ele passou por isso não usando a forma de Deus, não usando o seu poder de Deus. Aquilo que os milagres que Jesus executou na terra, quando ele executou, ele recebeu a unção do Espírito Santo. Algo que hoje nós também podemos receber, porque Jesus diz, vocês poderão fazer mais do que eu fiz, está escrito no Novo Testamento. Ou seja, o que ele recebeu, nós recebemos no momento que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, assim, unge, dá dons àqueles dos quais ele que decide. O dom que ele dá para cada um. Isso faz parte da vontade do Espírito. Mas nós possuímos, assim que nós nos aliançamos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e recebemos o Espírito nesse momento de conversão genuína, então nós podemos acessar esse poder sobrenatural que é a unção, para realizar milagres, para atuar de forma espiritual, de uma forma sobrenatural. Enfim, Jesus, ele já era profetizado. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e foi o Verbo que criou todas as coisas. Esse Verbo que se fez carne é o próprio Jesus Cristo. Ele estava na criação de todas as coisas, e a Bíblia diz que tudo que se foi feito por ele e para ele. Então foi feito por ele, para ele e com ele, todas as coisas da criação. Ele já estava lá. O que acontece é que Jesus desce então para a terra, para redimir a terra do pecado, para fazer reconciliação do homem a Deus. E isso é um assunto para outro vídeo, que daí entra a cruz, a história da redenção e tudo que nós recebemos pela graça de Deus. Mas deixando bem claro que Jesus ele não foi um homem que Deus escolheu na terra para atuar e para manifestar sua vontade. Não, ele não era um homem. Embora sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Ele é o Filho de Deus que estava no céu, que criou todas as coisas e desceu então para redimir a humanidade. E ele tomou então forma de homem natural para viver todas as coisas que nós vivemos e provar para nós que é possível viver nessa terra, na natureza humana e viver em santidade. Então ele fez toda a obra da cruz, morreu e ressuscitou, recebeu o corpo glorioso e voltou então para o lugar de onde ele veio. Então ele voltará por uma segunda vez para resgatar aqueles que estão agora buscando o reino de Deus e que foram reconciliados pela obra da cruz. Então fica aí para você essa mensagem que Jesus é
E ele sempre será, e ele foi 100% homem, 100% Deus. Amém? Que Deus te abençoe.